Ô Dora, vamos falar da investigação da Polícia Federal, investigação em torno das falas, das versões do senador Marcos Duval, depois na revelação de um plano para gravar Alexandre de Moraes. E aí a Polícia Federal vai ter de colocar frente a frente todas essas versões e ver ali o que para de pé e o que não para de pé, né, Dora? Pois é, Sheila, que lambança, né? Pois é. Agora, uma lambança assim, sem tamanho. Agora, o que não pode acontecer, que a gente riu muito, todo mundo riu muito dessa história quando começou, entrou, como dizia o Stanislau Ponte Preta, Sérgio Porto, entramos no perigoso terreno da galhofa, tá certo? Com essa história no fim de semana, porque esse vai e vem, umas versões absolutamente absurdas, desencontradas e tal. Só que isso não tem graça nenhuma. A gente ri da tabaragice desse pessoal, tá? Mas não é engraçado, né? Isso aí, o que houve, se foi assim, se foi assado, no Palácio da Alvorada ou na Granja do Torto, menino, o senador disse que não sabe se foi na Granja do Torto ou no Palácio da Alvorada, numa boa, tá? Um fica no extremo de Brasília, outro no outro, não tem nada a ver. E isso não pode, independentemente da motivação, da versão, houve a reunião, e se falou na presença do presidente da República em golpe, em ilegalidades. Esse é o fato, que se junta a outros fatos. Primeiro, atitudes do presidente ao longo dos 4 anos de mandato. Depois, atos de violência no dia 12 de dezembro, a diplomação, aquela violência generalizada, aquele pandemônio no dia 8 de janeiro, a tal da minuta do golpe na casa do Anderson Torres, o presidente do PL dizendo que havia proposta por escrito de golpe em todo lugar de Brasília. Isso é que eu não sei, mas quer dizer, eu não sei como, claro, porque eu não sou policial e não tenho expertise nessa área. Como é que a área investigativa vai juntar essas peças? Mas esse pessoal sabe perfeitamente como montar esse quebra-cabeças e que destinação será dado a ele. Eu não sei, não dá para saber qual é o grau de punição que terão essas pessoas e principalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Se mais gravoso, se menos gravoso. Agora, que não vai, ninguém vai sair bem, ninguém vai sair impune dessa história, não vai, sabe por quê? Porque isso seria uma desmoralização geral para a presidência da República, para o Ministério Público, para o Supremo Tribunal Federal, para a Polícia Federal, enfim, para todo mundo. Então, se enfiaram numa vibe aí que vou te contar, só pode sair mal. Ainda tem mais o senador Marcos Duval, Sheila, de repente pode ser, tem aí uma ideia de fazê-lo objeto de investigação pelo Conselho de Ética do Senado, que ainda teria de haver um enquadramento em quebra de decoro, onde ele teria quebrado o decoro. Mas ainda tem mais essa para o lado dele, uma coisa cuja punição mais grave é a cassação do mandato. O que me impressiona, né, aliás, tanta coisa me impressiona nessa história toda, mas uma delas é o completo desapreço que essas pessoas têm por um conceito tão simples que é o de lei. Há duas hipóteses aí, né, de que Marcos Duval fosse um peão nessa história, isso vai ficando cada vez mais improvável, ou que ele fosse um jogador. Ele sendo um peão, seria verdadeiro aquele diálogo que ele diz ter tido com Daniel Silveira quando afirma que não pode fazer um negócio desses, gravar um ministro, porque isso é contra a lei. O Daniel Silveira parecendo quase surpreendido com aquela fala tão improvável, diz, não, a gente dá um jeito de legalizar. Oi? Quer dizer que o Código Penal passaria a não valer, então? No dia seguinte, como é que você legaliza um crime cometido contra um ministro do Supremo? Você gravar sem autorização o ministro do Supremo. Bom, e a outra alternativa, obviamente, é que Marcos Duval tenha imaginado que faria uma pataquada dessas e sairia impune, como se nada, de um plano urdido em pleno palácio para reverter o resultado de uma eleição e mandar para cadeia o ministro do Supremo. É tudo bem impressionante e assustador ao mesmo tempo, Dora. Pois é, porque como é muito, muito mal feito, surpreende a gente
o fato de que eles achassem que pudesse dar certo. Como é que vai dar certo uma coisa dessas? Tá bom, vamos dar um golpe, vamos, conforme aquela minuta, decretar uma fictícia, porque não existe em, papel, em lei nenhuma, estado de defesa no prédio do TSE. Alguém já pensou que depende do Arthur Lira, por exemplo, declarar vaga à presidência da República, declarar que não tem mais posse, cabe ao presidente da Câmara. Alguém combinou com ele? Não, sabe? Enfim, é uma coisa tão atrapalhada. Agora, eu acho que essa coisa, essas atitudes que são atitudes mal ajambradas, elas não podem nos fazer ficar só no terreno que realmente é sedutor, né? A gente fazer piada com isso é sedutor, porque é uma piada. Só que o fato em si não pode ser tratado como uma piada. Esse Marcos Duval também, Megali, não sei se ele é peão, se ele é jogador, que diabo. Agora a pessoa, alguma intenção tem uma pessoa que vai para uma reunião, chamado pelo Daniel Silveira. Exato, tem essa. Primeiro, ele não é nem o peão, nem o jogador, é o cavalo, né? Mas é verdade, quem é que aceita... menina, é coisa de... É linguagem de xadrez. Negócio de xadrez. Essa, né? Eu não sei jogar xadrez. Não sabe, mas... eu não sei jogar. Mas eu jogo ele mal. não é o cavalo, então, não, porque o cavalo faz o L. Com essa podemos encerrar. Boa. Dora, um beijo pra você. Eu vou pensar na piada que eu não entendi. É um movimento O cavalo anda em movimento de L no xadrez, Dora. Dora, ele só se movimenta em L. O cavalo só faz o L. Beijo, Dora, até amanhã. Ai, que boa piada. Beijo, até amanhã. Beijo. Muito refinado, Perfeita. né? A gente demora pra pensar, né?